A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Efésios, capítulo 6, e o versículo, glória a Deus, 12, fala isso, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós vemos aqui, em todo o contexto, esse contexto, que fala sobre as armaduras de Deus, né? E sobre se fortalecer no poder de Deus. E aí vem esse versículo 12 que fala sobre quem nós devemos lutar, contra quem nós devemos lutar. Contra pessoas como nós? Não, a nossa batalha é contra demônios, entendeu? Eu vou falar rapidinho aqui para vocês sobre uma experiência. São muitas as experiências que eu tenho tido desde meus 17 anos fazendo a obra até aqui, né? Que Deus tem se revelado muito em muitas áreas para mim, para a glória de Deus. E uma delas, glória a Jesus, foi quando Deus, como eu já falei em vídeo anterior, me apresentou os principados e potestades, os príncipes das trevas. E eu não sabia o motivo, eu tive uma visão, e nessa visão eu via, né, tudo sobre eles. O Senhor me apresentou os príncipes das trevas que estavam operando sobre a Bahia. E eu tive essa experiência, mas eu não sabia como lidar com isso, eu não entendia na época o porquê dessa visão. E aí depois eu fui entender que foram ataques em cima de ataques. E a gente não percebe que é um ataque espiritual, porque eles envolvem as circunstâncias físicas de uma maneira que pareça que é algo comum que acontece entre nós. Mas não é. Quando algo dá errado, e dá errado de forma humilhante, ultrajante, nem sempre é um processo de Deus, muitas das vezes é a ação do mal. E a gente tem que estar orando e atento para saber quando é uma ação do mal. Porque as coisas espirituais, elas não são discernidas através do intelecto físico ou humano, mas através do discernimento espiritual. Só o homem espiritual ele pode discernir as coisas no espírito e não segundo as suas ideologias e doutrinas, mas segundo a palavra de Deus e segundo o que Deus quer revelar. E um dos ataques que nós sofremos muito, eu falo nós, eu falo minha família, sofremos muito, foi quando o meu irmão, né, aceitou Jesus. Ele tinha um problema de uma enfermidade, ele tinha uma doença, um foco, e tinha uma mão mirrada por causa desse foco, né? Ele tinha esse problema. E a gente acha que foi através de uma queda que ele teve em cima do telhado, quando era menino, e o foco deu no exame depois de muitos anos. Mas tinha uma ação das trevas, e nós começamos a enfrentar isso, ele com seus 18 a 20 anos. Ele começou a ter uma natureza agressiva por causa da doença e porque alguém estava, né, o afligindo. Ele tinha ataque de epilepsia, ele caía, ficava convulsionando muito, além da agressividade que tomava ele. Mesmo ele tendo, de alguma maneira, está buscando no reino de Deus, mas ele dava lugar à carne. Porque nós enfrentamos, irmãos, uma luta constante, uma batalha constante. É por isso que nós temos que orar uns pelos outros e pedir a Deus paciência para lidar com as fraquezas uns dos outros e não ficar com ódio uns dos outros. Que se a Bíblia afirma para a gente que a nossa briga não é contra a carne ou sangue, ele está falando em todas as áreas. E muitas vezes quando a gente está na linha de frente, quando a gente está na circunstância da discussão ou de um ataque espiritual através de alguém humano, através de alguém, que a gente não consegue muitas vezes entender que a gente tem que praticar a palavra, agir no espírito para lidar com aquela circunstância.
E é muito difícil. Mas confiando em Deus, buscando em Deus, o socorro e a ajuda dele acontece. Então ele começou a ficar agressivo, então ele ameaçava pessoas. E nós vivemos muitos anos em cima disso, né? De muitos ataques e ameaça dele. A gente muitas vezes, para conter ele, tinha que segurar ele. E quando muitas vezes ele quebrou o aparelho dentro de casa, ele pegava os aparelhos e jogava no chão, revoltado. Isso o diabo dizendo, né? Que era revolta por causa da doença. E aí ele queria uma importância com ele, que ele tinha um problema, mas tinha dado entrada num benefício, mas não tinha sido liberado ainda. Ainda estava aquela batalha, aquela guerra. O inimigo usava muito, ele procurava briga na rua. Uma pessoa que era pacífica, de repente, fica agressivo e começa a socar pessoas na rua, né? Ele arrumava com problema de todos os lados e a gente passou por muitas coisas. Quantas vezes ele saiu armado para dar um golpe em alguém, para furar, e a gente só restava orar. Porque muitas das vezes a gente, quando a gente via ele sair, a gente segurava. E quando a gente não via, o que restava é orar. Era pedir a Deus o livramento. E muitas das vezes ele com muita agressividade, entendeu? A gente tinha que orar e intervir, a gente oração em jejum. Aleluia, isso aí foi um ataque das trevas. Um deles, eu tô falando para experiência, para você ver que Deus ele livra, Deus ele dá vitória. Então a gente viveu isso muitos anos com ele. Até que ele não aguentou mais ser instrumento do inimigo e a gente orando. Ele tentou suicídio 2 vezes, né? E foi mal para o hospital, tomando controlado para se matar de vez. E os médicos não acreditaram que ele tinha tomado aqueles controlados todo de vez. E quando ele tomou esse controlado 2 vezes, eu me lembro que Deus falou para mim, tu não querem mais estar lá em 1 Coríntios 12 e em 1 Coríntios 14 sobre os dons que Deus ele fala, que Deus se revela. Glória a Deus, isso é minha experiência. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar grande, mas é que aconteceu. Em uma visão, aí Deus falou para mim no espírito, ele disse, diga para ele que se ele tentar contra a vida dele mais uma vez, eu ferirei de uma maneira que médico nenhum descubra e levarei ele. E Deus, ele dá vitória, mas ele culpa, ele imputa o pecado quando a gente não reage, quando a gente não persevera. Porque Deus não é culpado, né? Deus não é culpado, porém Ele tem a solução. E nós não podemos culpar Deus e nós temos que colocar diante do Senhor a situação e crer que Ele vai remover. E Ele ficava culpando todo mundo pelos problemas e os ataques, quando Ele próprio dava lugar. E aconteceu que pela 3ª vez Ele tentou o suicídio. Só que aí, a partir daí, aconteceu que veio uma enfermidade sobre ele e ele começou a emagrecer, foi levado ao médico, o médico fez muitos exames e não constatou o que era, e aí se cumpriu aquilo que o Senhor tinha revelado, porque o que é de Deus se cumpre. E aí aconteceu que ele ficou no leito e foi emagrecendo, e eu me lembro que uma vez ele segurou minha mão e pediu para eu orar para que aquilo fosse revertido. Eu disse a ele, não posso. Que quem controla tudo é Deus, está tudo sob o domínio de Deus. E Deus o levou daquela enfermidade. Mas foram anos de ataque do inimigo através dessa vida. Então confia no Senhor, não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, se é uma situação com droga, alguém agressivo, alguém sendo ameaçado, alguém te ameaçando, coloque na mão do Senhor, jejum e ore, peça a Deus ajuda e fique debaixo de cobertura de oração de um ministro do Evangelho. E Deus vai chegar com a sua resposta. Deus permitindo, depois eu volto com mais testemunhos de livramento e de bênção de Deus. Deus nos abençoe e guarde. Shalom Adonai.